Esse vídeo é patrocinado pelo meu xará, Dr. Gabriel Miranda. Abraço, Gabriel, muito obrigado. Del Grêmio, Dragão já sabe quem vai enfrentar na quinta fase da Copa do Brasil. E é um gigante lá do sul do Brasil, um gigante do Rio Grande do Sul. O imortal tricolor, o Grêmio de Futebol Porto-Alegrense. Mas será que o Dragão pode sonhar com essa vaga, mesmo enfrentando um desafio tão grande? Veremos e vamos sonhar, já diria o samba histórico da mocidade, sonhar não custa nada. E é bom nessas épocas que a gente está enfrentando esses times gigantes que eu fico com essa música maravilhosa na cabeça o tempo todo. Bem, o sorteio que aconteceu na tarde desta segunda-feira deu Grêmio, Confiança e Grêmio na quinta fase da Copa do Brasil. A ida será em Porto Alegre, na Arena do Grêmio, e a volta será aqui em Aracaju. Ou seja, se tudo der certo, se os deuses do futebol olharem por nós, se Paulo Lumumba olhar pelo Dragão, poderemos decidir essa vaga aqui em Aracaju com o apoio da torcida. Claro, é um confronto muito difícil, talvez dos confrontos que a gente faz em torneios nacionais seja o mais difícil, por conta do momento, por conta do formato, por conta da própria evolução do futebol brasileiro que se deu nos últimos anos. A gente já chegou a ir bem em Série A na década de 70, disputar a liderança com o Flamengo. Teve o próprio confronto com o Flamengo pela Copa do Brasil há 10 anos atrás, mas hoje o futebol brasileiro evoluiu financeiramente, estruturalmente, o Confiança evoluiu financeiramente e estruturalmente. Então, o fato desse confronto estar acontecendo agora, talvez coloque esse Confiança e Grêmio, Grêmio e Confiança, como o maior desafio da história do Confiança em termos de campeonatos nacionais. Não o mais importante, talvez o mais importante seja as nossas disputas por acesso, mas seja o mais difícil de todos os tempos. Afinal, estamos falando do campeão gaúcho, time de Série A, time campeão do mundo, time campeão da América, que por mais que não esteja passando por seus melhores anos, ainda assim é um dos gigantes do futebol brasileiro, é um dos gigantes do futebol sul-americano. Mas a nossa querida Copa do Brasil, ela não respeita certas lógicas. A gente já viu grandes zebras acontecendo na Copa do Brasil. O próprio Confiança protagonizou uma zebra quando nós vencemos o Flamengo aqui por 1-0. E quem sabe essa zebra volta a passear pela Copa do Brasil, assim como passeou ano passado com este próprio Grêmio, que foi eliminado pelo CSA, e o Confiança consegue alguma coisa. Enfim, vamos sonhar e vamos acreditar. Mas o que você consegue fazer agora, não precisa sonhar, não precisa acreditar, é só fazer. Dá o like nesse vídeo. Vou dar o like nesse vídeo pra gente seguir falando de Confiança. Essa semana tem estreia na Copa do Nordeste. Nós fizemos toda a cobertura da Copa do Brasil. Falaremos ainda bastante desse confronto de Copa do Brasil. Série C tá chegando aí. Início de abril tem Série C, então tudo você vai ficar aqui por dentro no nosso canal. Considere também se tornar membro. Você me paga um cafezinho todos os meses e ajuda a gente a manter o nosso canal de pé. Bem, vamos lá. Confiança e Grêmio, primeiro jogo na Arena do Grêmio, segundo jogo na Arena Batistão, segundo jogo aqui em Aracaju. E aí, sem muito melindre, a gente já enfeitou demais, falou demais, brincou. Sem muito melindre, o que precisa acontecer para a gente conseguir sonhar e não ser um sonho, não ser um devaneio, ser um sonho distante, difícil, mas ainda um sonho realizável? Precisamos sobreviver ao primeiro jogo. Vamos analisar ainda com calma, não fiz essa análise ainda. Em que pé vai estar a tabela do Grêmio, o que acontecerá daqui para lá. Esse jogo não vai demorar muito, vai ser agora mais ou menos daqui a um mês. Então, se a gente consegue sobreviver a Porto Alegre, um empate seria maravilhoso. Vitória seria surreal. Mas vamos trabalhar com um empate ou perder de pouco, ou perder de um. Coisa que dê pra gente, lotando o Batistão e reverter. Esse é o segredo desse confronto. Dr. Gabriel Miranda é apoiador e patrocinador deste canal.
Gostaria de agradecer muito a ele pelo apoio, pelo patrocínio e deixar um forte abraço para o meu xará, Dr. Gabriel. A ideia é chegar vivo em Aracaju. À primeira vista, fazer o primeiro jogo em Porto Alegre eu não gostei. E eu continuo achando que não é o melhor cenário fazer o primeiro jogo em Porto Alegre. Porque se a gente pega uma goleada lá, um placar elástico, 3-0, 2-0 que seja, que é um placar bem factível, olhando a desproporção dos times, nós vimos o que aconteceu na final da Copa do Nordeste do ano passado, meio que o jogo aqui em Aracaju fica muito protocolar, perde um pouco da importância histórica que teria esse jogo. O primeiro jogo sendo em Aracaju, a gente faria uma grande festa, faria uma recepção ao time, seria aquela coisa bonita como foi na final da Copa do Nordeste, ainda que a chuva deu uma atrapalhada. O fato do primeiro jogo ser em Porto Alegre pode ser que o confronto venha para cá decidido, o Grêmio já mande os reservas e a gente vá acompanhar lá só para marcar no cartão eu estive na quinta fase da Copa do Brasil. Porém, eu tô olhando o copo meio vazio. Agora, se a gente olhar o copo meio cheio, a gente pode ir para Porto Alegre buscar uma sobrevivência. Faz uma mega retranca, segura a onda, impede o Grêmio de fazer gol e aí, trazendo o empate para cá, a gente vem para um jogo em Aracaju que vai ter a mesma atmosfera que teria se fosse o primeiro jogo, ou até melhor, com uma chance real de passar de fase. Então, essa possibilidade, ela não deixa de ser um alento. Eu acho que ela é mais difícil, eu acho que ela é pouco factível até, mas futebol, como eu falei antes, tem suas zebras, tem suas possibilidades. Por que não? Porque tantos times aí conseguem fazer esses feitos, segurar o time, segurar um placar, segurar um 0-0, então um 1-0 sofrido e tentar resolver em casa. Tudo uma questão de tentar sobreviver na primeira partida, e aqui a gente faz um clima, faz um ambiente, e aqui vamos tentar reverter, vamos tentar colocar o Grêmio na roda. É isso. Vamos lá enfrentar o Tricolor Gaúcho. Vamos entender agora, começar a analisar suas forças, suas possíveis fraquezas, como é que tá, como foi a conquista do título do título gaúcho na casa do rival, como tá sendo suas primeiras rodadas no Brasileirão Série A. Enfim, vamos entender qual o tamanho do desafio. A gente já sabe que é grande pela história, pela tradição, mas agora a gente precisa de dados e a gente vai procurar esses dados. É isso, a gente veio aqui para trazer essa informação, trazer os prognósticos, os cenários e vamos aprofundar isso ao longo do vídeo. Para fechar, Grêmio e Confiança têm uma história em comum. O Confiança tem dois jogadores que surgiram aqui no Dragão e que tem uma história no Grêmio, Paulo Lumumba e Dinho Cangaceiro, e nós temos um ídolo recente que foi formado na categoria de base do Grêmio e que conseguiu nos dar um acesso à Série A, à Série C e 2 títulos sergipanos, nos dá, entenda, né? Participou, foi peça fundamental, que é Leandro Kivel. Quem sabe a gente reedita um vídeo que a gente fez lá na época do Ipiranga, falando sobre essas coincidências entre o Rio Grande do Sul e o Confiança, dessa vez mais focado no Grêmio de Futebol porto-alegrense. É isso, muito obrigado a todos, saudações proletárias e fui.